Oi, gente. Olá, graças a paz. Bom ter vocês aí. Tudo bem? Estamos me ouvindo bem? Você acha que estão me ouvindo bem? Nossa, que semana passada tivemos reflexões maravilhosas, né? Muito boas reflexões, né? Os textos nos permitiram pensar sobre muitas coisas legais, muitas coisas legais. Vamos ver se essa semana a gente consegue caminhar também. E a nossa reflexão de hoje é sobre o seguinte: a conversa é a semente do entendimento. Ô, rapaz, que palavra boa, né? A conversa é a semente do entendimento. Olhe, eu vou ficar pensando aqui quantas desavenças, ou quantas inimizades, ou quantas cismas não poderiam e podem ser resolvidas com uma conversa bem de coração aberto, né? Uma conversa com humildade e com calma, né? Paciência e com vontade de resolver, né? Vamos colocar isso na nossa vida. Não importa o problema que a gente esteja enfrentando, somente se for problema com pessoas. Se há boa vontade, vamos aprender uma filosofia muito importante, um pensamento filosófico de um filósofo muito importante, que é um filósofo que todo mundo conhece, é muito conhecido, que é chamado de o burro do Schurek. O burro do Schurek, ele tem uma frase que ele diz: onde há vontade, há um jeito. Então, às vezes a gente está brigado com alguém, ou com cismas, ou com questões, com a igreja, com as pessoas, com o patrão, com colegas, ou com cônjuge, marido, esposa, namorado, que for, e uma conversa boa, humilde, de coração aberto, ajuda a resolver. Uma boa conversa é a semente do entendimento, é a semente da paz. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma conversa bem intencionada. Mas, lógico que a conversa tem que ser bem intencionada, tem que ser bem intencionada no sentido de resolver a situação. Às vezes, a gente quer resolver, a gente quer conversar, nota para você ver, todos nós temos isso. A gente quer conversar no sentido de ficar imputando erros, apontando defeitos, apontando falhas, de coisa que já não tem mais como resolver, coisas que já não tem mais solução. O leite já está derramado e a gente quer saber quem derramou, como foi que derramou, o que aconteceu. Eu confesso que eu tenho um pouco disso. A gente precisa tentar resolver o problema. Imagine se o fogo está pegando fogo lá na mata. Se ficar preocupado em saber quem foi que acendeu o fósforo, quem foi que jogou, que iniciou o incêndio vai queimar a mata inteira. É melhor apagar o fogo. Nem sempre faz sentido a gente ficar tentando descobrir quem foi que causou o quê, quem foi que fez o quê, quem foi que provocou o que foi. De repente, nem sempre dá para a gente resolver, dá para a gente pensar assim, como a gente vai administrar a realidade que a gente tem aqui. E uma boa conversa, no sentido de tentar ajustar a realidade, ajuda muito. Vou dar um exemplo, ou uma orientação. Existem situações que a gente não vai abrir mão delas. Então tá, se tem situações que a gente não vai abrir mão delas, então a gente precisa aprender agora como que a gente vai resolver e administrar esse problema. É conversando. Como a gente vai tratar isso? E com paz, com amor, com delicadeza. Às vezes a gente só precisa de uma boa conversa aberta, sincera e honesta. Com alguém, com quem quer que seja, com o problema, com a pessoa do problema. Claro que eu tenho que apresentar aqui uma situação específica. Às vezes a pessoa com quem a gente está com essas questões, ela não é uma pessoa boa de conversar. Você tem que ter essa sagacidade. Que tem gente que você vai conversar, a pessoa estoura, explode na hora, o negócio dela é brigar, o negócio dela é discutir, né? De repente nem é a gente que vai ter que fazer essa conversa, ou tem que ir com alguém, né? Então, talvez a gente precise entender com a pessoa. Basta olhar se a pessoa é uma pessoa de conversar. Se é uma pessoa que dá para a gente chegar num acordo,
num bom entendimento? A verdade é essa, é que uma boa conversa gera um bom entendimento. E a gente sabe que maus entendidos trazem separações. Maus entendidos trazem distanciamento. Maus entendidos trazem distanciamento. O mau entendimento gera inimizade, iras, porfias. É onde tem um texto em Provérbios que diz que o que separa os maiores amigos, né? É o fofoqueiro, mas não é o fofoqueiro, não, tem um outro nome lá que é usado lá. Ele separa os maiores amigos. Por quê? Porque ele entra nesse lugar de leva e traz. A gente entra nesse lugar de a pessoa está falando da gente lá e está falando de lá aqui com a gente, né? Um semeador de intrigas. Às vezes o problema nem é com a gente. Você vai encontrar essas situações. Tem gente que não gosta de você de graça. A pessoa nem te viu e já não gosta de você. E não é com você, o problema não tem a ver contigo. Às vezes alguém levou coisa, alguém falou coisa, alguém disse coisas a seu respeito que nem são verdades, ou são meias verdades, ou a pessoa levou a impressão dela de você. Ou as relações humanas são complicadas, a pessoa não te conhece, já olha você com olhos ruins e vai falar de você para outra pessoa, que fala para outra pessoa. No final, você tem um círculo de gente que não gosta de você e você nem sabe o que você fez. Você nem sabe. Às vezes a pessoa não gosta de você por coisa que você fez lá atrás e já passou, já está resolvido, já acabou, mas aquilo continua reverberando. A vida é assim, né? As pessoas são assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair apagando o fogo todo, falando com todo mundo. Não, não sou assim, não sou assim, não sou assim. Não dá para fazer isso. O que tem que fazer? Tentar manter relacionamentos saudáveis que nos interessam. Você não tem que relacionar bem ou ser amado por todo mundo. Nem Jesus é amado por todo mundo. Você não tem que ser amado por todo mundo. Acho que você tem que ser amado por quem interessa. Você tem que ser amado por quem te importa ser amado. E se você não puder ser amado, você tem que pelo menos ser compreendido, entender, e né, ter acesso a quem interessa. Por exemplo, seu chefe. Seu chefe não tem que te amar, né? Você não tem que ter uma relação de amor pelo seu chefe. Mas você precisa ter uma relação de entendimento, você concorda? Você precisa ter uma relação de amor com seu colega de trabalho. Seu colega de trabalho tem que amar você, mas ele precisa ter um relacionamento de entendimento. E não é com todos os colegas de trabalho. Tem aquele colega de trabalho que você vai ver uma vez na semana, uma vez no mês, né? A pessoa não importa para a sua vida. A gente precisa começar a aprender isso, sabe? Pessoas que importam para a vida da gente, que a gente precisa manter um relacionamento de entendimento, um relacionamento bom. E tem aquelas pessoas que simplesmente elas não importam. Elas realmente não importam. Tem aquelas amizades, por exemplo, amigos ou amigas, o que for, que elas mais te prejudicam do que te ajudam. Você precisa aprender a ter uma conversa de entendimento com essas pessoas, ou nem ter conversa, se for possível. Porque, às vezes, pensa, você tem um amigo e esse amigo vive falando mal da sua mulher, da mulher que você ama. Não dá para ter uma conversa com essa pessoa, ô bicho. Não dá para conversar com você, cara. Você tá falando da pessoa que me ama, que eu amo, minha esposa, ou da minha mãe, dos meus irmãos. Não dá pra você ficar falando mal dessa gente. Não dá para você ficar falando mal das pessoas, são familiares, né? Então, ou você controla, ou da minha igreja, né? Eu tenho um amigo, a pessoa só fica falando mal de Jesus de Nazaré, da minha igreja. Rapaz, não dá para ficar falando mal, essas pessoas são importantes para mim. Então, a gente precisa aprender, primeira coisa, a lição, então, para terminar, é definir qual que é o círculo de relacionamento que a gente precisa manter? Precisa manter. Trabalho, emprego, patrão, profissão, colega de trabalho, colegas que podem nos prejudicar, colegas de trabalho, família, né, igreja, pessoas próximas de nós, né? Cachorro em cachorro, né? Tem gente que tem cachorro em casa, então tem um relacionamento bom com o seu cachorro, o cachorro fica te mordendo toda hora, mas resolve. Agora, tem aquelas pessoas que elas não importam. E às vezes a gente está preocupado com gente que não importa, gente que não vai te resolver, não vai te ajudar em nada. Então procure ter um entendimento com aquelas pessoas que importam. Procure ter uma lista ao seu redor, um cinturão de proteção
de pessoas que te importam. E com essas pessoas tem que correr e buscar o entendimento. Corre e vai fazer o entendimento. Corre, vai lá, olha, eu fui mal entendido, eu falei mal, me expressei mal, eu quero resolver. Eu quero resolver, eu estou aqui para resolver. Eu quero resolver com você o problema da maneira que fique bom para mim e para você. Vamos entrar em acordo, vamos resolver aqui. Eu quero sair em paz, quero que você fique em paz comigo, quero que você volte a confiar em mim, quero confiar em você. Vamos ficar em paz. Quero que você abra as portas aí para mim do trabalho, o que for que é importante para mim. Eu quero dizer que é importante para mim esse emprego, é importante para mim esse relacionamento. Vamos conversar assim. Agora, tem outras situações que você vai sair atrás, né? Resolvendo coisas com gente que não vai agregar e não vai te ajudar. E tem gente que só quer te destruir, mesmo, só quer atrapalhar seus relacionamentos. Então, blinde seus relacionamentos para que as pessoas não consigam destruir. Foca nisso, fecha nisso. Mantém naquilo que te importa. Mantém naquilo que importa você. Converse. Se você está com um problema no seu relacionamento, em casa, no seu, com o seu cônjuge, ou com a sua pessoa que vive com você, conversa. Conversa com quem quer resolver. Conversa para ter entendimento. Não vai conversar, mas você é assim, você é aquele, você fez isso, você fez aquilo. Ninguém quer ouvir isso. Você não quer resolver, você quer cobrar. Então, converse. Olha, para mim, eu não consigo desse jeito, eu não consigo assim, assim, assado, assim eu não consigo te atender, mas eu consigo te atender assim. Vamos caminhar nesse lugar. E aí eu tenho certeza que vocês vão construir um relacionamento de muita alegria, de muita felicidade, de muito prazer, de muita diversão, de muita coisa boa, e vocês vão fechar um com o outro. E quando a gente está fechado um com o outro, a gente vence todos os problemas. Encontre pessoas que você esteja fechada com elas. Vai te ajudar a vencer seus problemas. Encontre gente que dá para confiar. E abrace essas pessoas. Elas vão estar com você quando tudo cair. Então, se a pessoa está contigo, tem ela perto de você. É tudo que a gente precisa para viver aqui, além da graça de Deus. Bacana, né? Conversa gera entendimento. Guarda isso, guarda isso. Texto para nós hoje, Salmo 62:7. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Oh, bênção, de Deus depende a minha salvação. Lá no Salmo já está dizendo que é de Deus que depende a salvação e não de mim, né? Se depender de mim, eu estou pego, né? Se depender de nós, não vai dar jeito, né? Se depender de nós, não vai rolar. Graças a Deus que depende dele a nossa salvação. Vamos confiar nele então e vamos aprender com Deus, gente. Estamos aqui só para aprender, para ver se a gente vive um pouquinho melhor, se a gente sofre um pouquinho menos, se a gente judia menos da gente e se alegra um pouquinho mais, não é verdade? Então vamos aprender a cuidar de nós um pouquinho melhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado por esta reflexão tão maravilhosa. Abençoe aquelas pessoas que estejam em confusões de relacionamentos, com problemas no trabalho, Senhor. Às vezes o trabalho é complicado, tem gente que não gosta da gente, tem gente que fala mal da gente pelas costas, tem gente que fica preparando situações difíceis. Ó Senhor, nos livra desses mexeriqueiros, porque o mexeriqueiro separa os melhores amigos. O mexeriqueiro estraga o melhor relacionamento. O mexeriqueiro separa marido e mulher. O mexeriqueiro estraga o amor. Os mexeriqueiros, ó Deus, só criam maldade e espalham maldade. Livra-nos dessa gente, dessa língua perniciosa, dessa língua maldosa, Senhor. Ajuda-nos também a saber tratar o nosso temperamento, para a gente poder conversar para entender. A gente conversa para cobrar, a gente piora o problema, ao invés de melhorar o problema, a gente está piorando, a gente vai conversar para melhorar e a gente acaba piorando os trem, que a gente não tem esse cacuete de gente que piora as coisas, mas que nós possamos ser pessoas sejam pessoas da paz. O Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores, que eles verão a Deus, que nós possamos ser pacificadores, gente que semeia a paz, gente que faz a reconciliação, gente que gosta de estar em paz e estar bem com os amigos, com os irmãos e com os amores. Nos ajude a viver bem assim, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, que você possa encontrar o entendimento certo para as coisas que você precise. Te vejo amanhã.
Combinado. Graças a Deus.